Bem, em relação ao cenário atual, ele é bem menos catastrófico que naquele início, né? Onde não tinha vacina, alto índice de mortalidade, pessoas adoecendo e indo a óbito com maior facilidade. Hoje a gente observa um controle maior, naturalmente, em virtude também do início da vacinação. Porém, uma certa ainda incerteza de quando eventualmente isso tudo vai acabar. A cada nova variante que surge, e também aquele sentimento de poxa, não acabou. Então, obviamente, a ocupação de leitos ela reduziu, os casos graves também, o número de óbitos também. Porém, ainda existe uma certa instabilidade de como será o amanhã ainda, de quando realmente acabará. Termina gerando um pouco de ansiedade, né? Em termos de início do combate à pandemia, muitas dificuldades elas foram notórias e perceptíveis. Falta de insumos, falta de determinados medicamentos, falta de equipamentos com qualidade, falta de equipe com preparo para atender o paciente crítico, falta de conhecimento de fato sobre a doença em si, mas gerava então uma certa vantagem em quem já trabalhava no ambiente de terapia intensiva, principalmente lidando com pacientes que já desenvolviam a SDRA, mas para aqueles que chegavam para abordar uma área totalmente nova, né, apenas para somar a equipe, sentiam-se aí bastante perdidos em termos de saber e entender o cenário de fato que estava se apresentando ali diante dos nossos olhos, né, principalmente porque a Covid não é a SARA convencional. Então, diante disso, a falta de expertise de muitos integrantes da equipe, muitas vezes, gerava dificuldades enormes para poder progredir com esses pacientes no sentido de melhora. Na verdade, muitos involuíam por falta de habilidade. E aí, para encontrar profissionais com experiência em determinados ambientes, era algo muito raro até. E mesmo os que tinham experiência também tinham suas dificuldades em conseguir fazer o manejo adequado da doença, porque, reitero, ela não é uma SDRA convencional. Ela vai muito além disso. Então, se tratava a SDRA, mas tinha outras situações muito complexas, as quais eram desconhecidas, né? As complicações sistêmicas, a vasoplegia hipóxico-isquêmica, a disfunção que causava na parte cardíaca, na parte gastrointestinal, na parte neurológica, enfim. Então, muitos desafios e esbarrava bastante nessa questão de mão de obra e insumos, né? Para a profissão, sem dúvida, foi uma hora aí de fato ganhar destaque e ganhar mercado também. Sobretudo para as áreas de fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória, cardiovascular, pneumofuncional e terapia intensiva, foi a chance de ser mais conhecido e reconhecido também, não falo apenas no sentido financeiro, né? E muitos colegas, os quais conheço, eu sou um deles, conseguiram um grande destaque e conseguiram aí uma ascensão em determinados serviços, ganhando até cargos de gestão, trazendo aí também cargos de supervisão, aumentos salariais, visibilidade maior tanto para a profissão quanto para si, né? O famoso ganhar nome. Então foi um momento muito relevante a pandemia para destacar a fisioterapia em si. Em termos de superação, acho que o mais difícil foi superar nós mesmos e tudo que a gente já conhecia, tudo que a gente já sabia. Superar as nossas dificuldades e limitações humanas e também conseguir superar perdas, porque a gente chegou a atender colegas de trabalho, a gente chegou a perder colegas de trabalho que estavam sob os nossos cuidados, sob nossa assistência. Da mesma forma que a gente viu a superação de também colegas de trabalho, familiares, parentes de colegas de trabalho que estavam em um cenário de terapia intensiva, um cenário crítico, que estavam em ECMO, que estavam entubados, foram traqueostomizados, mas hoje estão no aconchego do seu lar. Então também é uma forma de mencionar a superação. E aí, consequentemente, quando a gente consegue agregar um trabalho que vem desde a unidade de terapia intensiva até a reabilitação pós-Covid, a gente consegue observar a evolução de toda a trajetória do doente e a nossa participação direta e efetiva, trazendo um impacto funcional bem significativo no processo de recuperação e qualidade de vida. Coincidentemente, a primeira morte de Covid-19 que aconteceu no estado, eu estava lá, eu presenciei, eu vi como foi, o que foi, todo o cenário. Aquele dia eu não esqueço, foi o meu primeiro plantão
na unidade, eu fui recrutado para poder reforçar o time, já tendo habilidade em terapia intensiva, mas pelo cenário, por tudo que a doença trazia, estar lá diante daquela cena e logo em seguida, ao sair de lá, parar e pensar em como seria e ver noticiários mostrando, né, que era a primeira morte por Covid confirmada no estado aqui da Paraíba. Então, assim, foi uma cena e um momento que eu não esqueço. O que eu aprendi com a Covid, eu acho que é o que a maioria dos profissionais aprendeu, é valorizar mais a vida, aprender a valorizar mais os momentos, principalmente na família, né? A agradecer mais pela vida que a gente tem. Em termos de lições profissionais que a Covid deixou, seria a necessidade urgente de capacitação para todas as equipes, para a equipe multiprofissional, de aperfeiçoamento para desenvolver maior expertise e melhorar a performance, porque ficaram evidenciadas algumas fragilidades, as quais certamente seria importante que fossem vistas para poder melhorar mais ainda a assistência que é dada aos pacientes. Então, se pudesse desenvolver algo a respeito, né, de uma, por exemplo, educação continuada, onde não existe, treinamentos específicos para determinadas categorias profissionais nos ambientes nos quais eles se encontram inseridos. Então, assim, tem que se reinventar, tem que buscar ir mais além, tem que buscar sempre ser mais, não mais do mesmo, mas mais do que aquilo que se possa esperar em termos de prática clínica e aplicabilidade teórica do que já existe na literatura. Então, se pudesse resumir aquilo que foi aprendido e as lições trazidas, seriam essas.